Glória a Deus. João 21:15. Aleluia. Glória a Jesus. Graça a Deus para todos sempre. Amém, queridos? Então deixo aqui lendo, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pai, aqui está esta palavra, tão fiel que ela é, tão fiel, Senhor, imutável, inerrante, infalível. Ela é suficiente, ela é completa, ela é tudo que nós precisamos, Senhor, para continuar te amando, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero aqui trabalhar com você sem demora, no nome de Jesus, sobre essas três perguntas de Jesus. Sei que tem as mesmas perguntas, mas a última ela tem um sentido. Você conhece um pouco da história de Pedro. Pedro, um discípulo muito determinado ao lado do mestre, caminhou junto com Cristo no seu ministério. Pedro foi aquele que cortou o servo de Malta, cortou a orelha quando Jesus foi, depois do jantar, foi ao Monte das Oliveiras, e ali, quando vieram aqueles homens, os servos do sumo sacerdote, prender Cristo, Pedro desembainhou. Pedro sempre andava como diz o nosso conterrâneo, com a sua peixeira. Pedro sempre andava com a sua faca. Ali Pedro desembainhou a sua faca e cortou a orelha daquele servo. Mas Cristo restaurou naquele exato momento. Então Pedro, ele era muito determinante. Então o Senhor conhecia o coração de Pedro, como o Senhor conheceu o coração de todos os seus discípulos. Mas interessante, irmãos, que quando Cristo foi pego, que no jantar ali, a última Páscoa, Cristo vai dizer para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes. Pedro disse: não, mestre, eu não te negarei. Mas Cristo disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. E sabemos da história, que Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, Pedro foi conhecido, ele é conhecido na Bíblia também como aquele que negou Jesus, como aquele que disse: eu não conheço. Uma das servas, quando Pedro estava se esquentando, ali Cristo já preso, e Pedro ali falando entre eles, uma das servas disse assim: ei, tu fala igualzinho ela estava se referindo a Cristo, que Pedro falava igualzinho a Cristo. Ele disse: não, eu não conheço ele. Aleluia, glória a Deus. Então Pedro, e Cristo vendo aquilo, Pedro negando ele, e ele sendo ali indo para a crucificação. Glória a Deus. Então o que eu quero aqui dizer, querido, que Cristo conhecia Pedro interiormente, não era apenas de aparência ou
a profissão que Pedro tinha de pescador. Não, Pedro conhecia. Eu quero adiantar para você, assim como Cristo conhecia Pedro interiormente, o Senhor conhece a mim e a você interiormente. No nosso interior Ele nos conhece. Glória a Deus. Então a Bíblia vai nos relatar que Cristo, depois da crucificação, que Cristo ressuscitou, que Ele foi ali para encontrar com seus discípulos, glória a Jesus, para Galileia, ali à beira do mar, e ali Ele prepara alimento para que os discípulos que estavam ali pescando, 7 discípulos, viessem até o encontro, e vieram. Pedro foi o primeiro que pulou do barco e se jogou para chegar mais rápido onde estava Cristo. E ali Cristo comeu com aqueles discípulos, mas agora Cristo vai ter um particular com Pedro. Ele vai chamar Pedro. Ele vai chamar Pedro. Ele vai fazer essas 3 perguntas para Pedro. Ele vai dizer: Pedro, tu me amas? A primeira pergunta, Pedro respondeu de uma maneira muito empolgada. Eu posso crer pela minha fé que Pedro responde de uma forma muito tranquila, tipo assim, ele já esqueceu que eu neguei ele. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor vai dizer: apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, Cristo pergunta novamente: Pedro, tu me ama? Eu creio que Pedro entendeu aquela segunda pergunta como algo mais confortável, tipo assim, eu sou o querido dele, ele sabe do que eu sou capaz, ele sabe que eu sou valente, ele sabe que eu posso estar do lado dele. Aí Pedro responde de uma forma também mais confortável: sim, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor, claro, vai dizer: apacenta minhas ovelhas. Mas quando chega a terceira vez: Pedro, tu me amas? Porque entenda uma coisa, quando você pergunta algo para um filho, a primeira vez: filho, tu fizeste isso? O filho vai tranquilamente: eu vou responder, eu vou enrolar minha mãe, eu vou enrolar o meu pai. Ou se é um funcionário, vai dizer: eu vou responder tranquilamente, que eu vou dominar a situação. Aí você responde, eu sei que talvez você já passou por isso. Aí você responde tranquilamente, mas quando chega a segunda vez, você acha que você já dominou o pedaço, já dominou a situação. Mas quando aquela pessoa olha nos teus olhos de uma forma diferente da primeira e da segunda vez, e faz a pergunta-chave, faz a pergunta final, aleluia. E quando é a terceira pergunta, a terceira vez que a pessoa pergunta a mesma pergunta, mas de uma forma muito comprometedora, muito cheia de compromisso, a pessoa cai na consciência. Ela cai na consciência. Aí o que acontece? Quando Cristo pergunta pela terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Sabe que eu posso conjecturar? Que Pedro olha para o fogo, Pedro olha ali para aquelas brasas, vê o vento do mar balançando aquela chama, ainda que fosse pequena, assoprando as cinzas. Eu creio que naquele momento passou como se fosse 1000 anos na mente de Pedro. Pedro olha para as ondas que batiam na praia. Eu creio que Pedro ali olha para as árvores que se movia com o vento também que vinha do mar. Eu creio que Pedro observa os seus companheiros conversando, quem sabe rindo. Creio que Pedro pergunta, isso aqui eu estou conjecturando pela minha fé: por que sou eu que estou sendo questionado? Por que sou eu que estou sendo chamado? Por que sou eu que estou sendo aqui colocado diante de uma situação
de uma pergunta. Eu respondi a primeira, eu respondi a segunda, mas o mestre continua me perguntando pela terceira vez. A terceira vez não é como a primeira, não é como a segunda. Agora ele está dizendo: tu me amas? Tu me amas? Dá para entender como se não fosse suficiente a primeira resposta de Pedro para Cristo? Não foi suficiente a segunda resposta de Pedro para Cristo? É porque ele vai buscar lá dentro de nós. Tu me amas? Tu me amas? É uma pergunta tão profunda que Cristo faz ali, irmãos, que Cristo faz para Pedro. Tu me amas? Aí Pedro vai responder como Cristo queria que ele respondesse, porque antes Pedro dizia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a terceira, ela é profunda, quando Cristo diz, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristece. Pedro vai se entristecer. A primeira ele se alegra, a segunda ele se alegra, como nós já explanamos aqui para os amados irmãos. Mas a terceira vez não é mais alegria, é uma tristeza que domina Pedro. Por quê, pastor? Vamos puxar agora, não sou psicólogo, mas vamos puxar aqui um pouquinho. Quando tu te entristece, quando tu estás triste, tu viaja ou não viaja em pensamentos, em muitos pensamentos, em muitos questionamentos dentro de você. Você questiona muitas coisas. Não sei se assim acontece com você, mas comigo bate arrependimento. Comigo bate uma tristeza que puxa muito pela minha consciência. Em mim bate uma tristeza de uma situação, ou eu me levanto, ou eu fico caído. Bate uma tristeza. Você sabe aquela parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que quando ele está lá no chiqueiro dos porcos, bate uma tristeza nele. A Bíblia não relata assim, mas eu relato verdadeiramente que confirma desta forma que eu estou pregando para você, porque ele olha para aquela situação, ele olha para as alfarrobas dos porcos, que os homens nem quiseram dar para ele. Ele vai dizer assim: quanta comida, quanto pão há na casa de meu pai, os seus trabalhadores comem do bom e do melhor, e eu aqui perecendo de fome. Alguém falaria isso alegre? Alguém falaria isso sorrindo? Alguém ia falar isso saltitante? Vai falar tomado de uma tristeza. A tristeza trouxe a consciência para aquele jovem. A tristeza, quando nos domina, ela tem um trabalhar na nossa vida, irmãos. Tem um trabalhar na nossa vida, irmãos. A tristeza. Não confunda a depressão, que isso é maligno, com tristeza. A tristeza, ela te aquieta, faz você se aquietar um pouco e faz você viajar. Aleluia, aleluia. Para você, eu e você, buscar uma ação positiva, uma ação construtiva, uma ação edificante, uma ação onde venha nos fazer se tornar crente de pé no chão, uma ação onde venha nos tomar atitudes que nos leve à vitória, nos leve a glorificar a Deus, porque Ele não se esquece de nós, Ele não nos humilha, pelo contrário, Ele permite aquela tristeza para que nós venha vencer. Agora há pouco o Caio leu aqui, que Davi vai dizer: a palavra de Deus é provada. Deus não prova a sua própria palavra em si. No texto que ele leu, eu fiquei meditando isso. Olha que palavra linda. Quando a Bíblia diz, Davi vai dizer que Deus prova a sua palavra em mim.
em você. A palavra dele é provada em nós. A palavra dele é provada em nós. A palavra dele é provada em nós. Aí Pedro é tomado de tristeza. Pela terceira vez, é o que diz aqui a Bíblia. Ele entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, por ter repetido a mesma pergunta pela terceira vez. Oh, aleluia! Se o Senhor fica na primeira vez, Pedro teria compromisso? Você acha que Pedro teria o compromisso que ele, em cima do propósito qual Deus tinha para ele? Eu creio que não. Será que Pedro ia ficar cheio de responsabilidade, ficando só com a segunda pergunta? Até a metade do caminho, Pedro ia desistir. Mas quando Deus faz, Cristo pergunta pela terceira vez. Era a pergunta, irmão Caio, completa. Era a pergunta, aleluia, irmão, nosso irmão Irismar, era a pergunta que ia estruturar toda a vida de Pedro. Muitas vezes nós não aceitamos certas perguntas de Deus. Muitas vezes nós não aceitamos certo questionamento de Deus. Pois é, mas aquele questionamento vai completar a obra dele em nossa vida. Aquele questionamento vai fazer nós andar tranquilo, de pé no chão, vivo, alegre. Vai nos fazer vencer. Vai vir as dificuldades, vai vir a circunstância, vai vir um ataque do inimigo. Mas Deus vai sempre levantar alguém na virada da esquina, dizendo: ei, não para, Deus é contigo. Não para, Deus é contigo. Não para, Deus é contigo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. E a pergunta de Cristo, amado, Pedro continua aqui. Ele responde assim: oh, aleluia. Pela terceira vez: tu me amas? E responde-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Duas vezes Pedro diz para Cristo: tu. A pergunta que Cristo fala, quando está na boca de Cristo, tu está na letra maiúscula. Mas quando chega para a boca de Pedro, a letra está minúscula. Que o Pedro vai dizer: tu sabes de todas as coisas. Pedro vai usar essa mesma palavra: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Oh, aleluia. Porque, irmãos, Cristo queria construir na vida de Pedro um amor que ele precisava. Que esse amor não ia mais negar. Que esse amor ia ser construtivo. Esse amor ia ser o amor que perdoa. Esse amor seria o amor que ajunta. Esse amor seria era aquele e é aquele amor que traz benéficas coisas, que traz coisas boas, que traz coisas abençoadas, aonde o nome do Senhor é glorificado. Esse amor, eu falei para vocês, se fosse a primeira vez, seria um amor parcial. Se fosse a segunda vez, seria um amor limitado. Mas a terceira vez seria o amor completo, a plenitude de Deus na vida de Pedro. Aleluia. Como é bom sermos questionados pelo Senhor. Como é bom nós sermos avaliados pelo Senhor. Como é bom o Senhor vir nos perguntar na nossa correria, no nosso afoito, nos nossos muitos projetos. O Senhor dá uma paradinha e diz: Paulo, tu me amas?
Ei, que isso, Senhor? Tu está brincando comigo? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu tenho dado oferta, eu dou meu dízimo, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, Senhor. Eu oro, eu jejuo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas o Senhor não está avaliando o amor que nós temos que ter por Ele, pelas obrigações que a Bíblia nos ensina. Porque muitas vezes achamos que amamos Cristo porque nós cumprimos a palavra. Não, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu ajudo na igreja, eu dou cesta básica para os pobres, eu limpo a igreja, eu faço isso, e então Deus sabe que eu amo Ele. Que isso, irmãos? Isso, irmãos? Não, querido, isso é semente que nós semeamos e colhemos aquilo que plantamos. Mas quando trata-se do amor de Deus, Deus não negocia o amor deles com tarefas, com obrigações. Deus negocia de forma nenhuma. Deus nos dá o seu amor para que a gente possa amar Ele acima de todas as coisas. Acima, quando Ele pergunta, tu me amas? Esse amor não é demonstrado por essas coisas que eu já falei. É um amor demonstrado, independente se tenho ou não tenho. É independente se estou usando uma roupa boa ou caro. É independente se eu tenho algum bem material. É independente se eu sou bem sucedido. Esse amor, ele é independente. É um amor que me ensina a suportar. É um amor que me ensina a perdoar. É um amor que me ensina a caminhar. É um amor que me ensina a sofrer. É um amor que me ensina a ser perseverante. É um amor que me ensina que tudo que venha em mim seja para a glória dele, para a honra dele, para glorificar o nome dele. Oh, aleluia! É fácil nós darmos um testemunho. Irmãos, o inimigo se levantou de todas as formas para que eu não comprasse a minha casa. O inimigo se levantou de todas as formas para que eu não comprasse o meu carro. Isso é bom nós testemunharmos, mas muitas vezes testemunhamos como se isso fosse tudo, como se isso fosse uma demonstração de amor de Deus para conosco e de nós para com Ele. Eu preguei aqui um domingo, e essa mensagem o Senhor já ampliou na minha cabeça. Eu preguei aqui domingo que eu falei que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi e descobri o segredo de ter pouco e de ter muito, de passar fome e de estar com a barriga cheia. Eu achei linda essa palavra que ele diz: eu aprendi e descobri o segredo de como eu viver neste mundo sem comprometer a minha vida com Ele, sem comprometer o meu amor para com Ele. Paulo poderia ter dito algumas vezes: olha, Cristo, eu larguei os romanos, larguei os sacerdotes, eu estou agora só na tua obra, eu só estou fazendo o teu trabalho, então eu quero benefício para mim, eu quero recompensa para mim. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo vai dizer assim. O apóstolo Paulo vai dizer no final da sua batalha: combati. Ele diz: eu combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Quem pode dizer isso? Quem ama Cristo. Somente quem ama Cristo, independente de bênçãos materiais, independente de conquistas financeiras, irmãos. Eu quero dizer para você, como homem de Deus, nunca ame a Cristo pelas coisas que você tem recebido. Nós não somos merecedores, mas Deus te faz merecedor, conforme você permanecer fiel, amando a Ele. Ele sabe do que tu precisa, e Ele quer que tu abra a tua boca e ore.
Pede a tua casa, pede o teu carro, pede uma estabilidade, vai pedindo, isso não é pecado, isso é bênção. Peça, é bíblico, nós pedimos, mas entenda uma coisa, que o amor por Cristo nunca estará na estabilidade das coisas desta terra. O amor de Cristo, ele é incondicional sobre essas coisas terrenas. O amor de Cristo é um amor daquele que vai morar, encontrar com ele lá na glória. O amor de Cristo, aleluia. Ele pergunta para Pedro: tu me amas? A terceira vez foi a revelação para Pedro. A terceira vez foi Pedro vai ali dizer, com o coração triste, entristecido: tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Sabe, irmãos, o crente que ama Deus, o crente que ama Deus, que não negocia esse amor com Deus, mas ele ama a Deus independente de qualquer coisa. Eu ainda digo assim, o crente que ama Deus, eu falo assim, que ele tem aquela liberdade, ele tem aquela liberdade de ser abençoado muito mais rápido, porque ele é aquele filho que se achega, ele é aquele filho que ama, e sem negociar coisas terrenas, ele ama. Quando ele pede algo para Deus, não tem jeito, o Senhor dá, o Senhor abençoa, o Senhor abençoa, o Senhor abençoa, porque Cristo quer ouvir de mim e de você: tu me amas? Dizemos de todo o nosso coração: sim, Senhor, eu te amo. Estou dizendo que eu te amo, Senhor, independente do que tu tem me dado. Eu estou dizendo que eu te amo, Senhor, não só porque eu conquistei algo essa semana. Eu estou dizendo que eu te amo mesmo, Senhor. Eu te amo. O meu coração se alegra em ti, Senhor, independente de qualquer coisa. Se conquistei ou não conquistei, eu continuo te amando, Senhor. Isso tu sabes. E quando nós vivemos assim, irmãos, as coisas acontecem. Deixa eu te contar algo aqui para você rapidinho. Eu poderia até fazer um suspense para você, mas eu já contei aqui esse testemunho. Está quente. Aleluia, glória a Deus. Está quente. Quando a gente morava lá em Belém, eu tinha vontade de me mudar de onde a gente morava. E um dia lá no meu trabalho, eu cortando uma tábua, eu tinha lá uma fábrica de móveis, meu coração muito entristecido, com ninguém, nem com Deus, era comigo mesmo. Eu sentado, com a perna esticada, apoiando a tábua aí, comecei a chorar. Eu disse assim para Deus: Senhor, permita-me dizer que eu te amo, porque meu coração estava angustiado. Eu não me sentia, nem me sinto digno desse amor. Eu disse assim: Senhor, chorando, permita-me dizer que eu te amo, Senhor. Quando nesse exato momento, Deus me leva para uma dimensão espiritual, eu contemplo quase a visão de Jacó. Eu contemplo uma escada amarela
E eu vi um personagem descendo, e Jacó, na visão de Jacó, ele via anjos subindo. Nessa minha visão eu vi um personagem branco, aquele vulto branco, descendo na escada, os degraus bem com calma, bem tranquilo, e tinha uma pasta na mão, aleluia, uma pasta branca na mão, e me entrega essa pasta. Eu saí daquela dimensão espiritual. Aí eu baixei a cabeça e chorei muito. Eu disse agora, o que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Eu não tinha resposta, não contei para ninguém, não tinha resposta. Não posso dizer quantos dias passou, não estou lembrado. Eu já contei isso aqui para você. Alguém bate na porta de casa num domingo. Eu abro o portão. A pessoa botou a cabeça para dentro do portão e disse assim: irmão, eu vim comprar a sua casa. Eu pensei que era algum cliente, alguém que vinha encomendar algum móvel. E ele entra. Ele vai para cima. A esposa dele vai para a marcenaria, que era do lado de casa, mas era uma casa toda pequena. E a esposa entra em pânico. A esposa vai ali se atribular, porque nem eu estava entendendo, mas eu me mantive tranquilo. Ela ali muito desesperada. O que esse homem está fazendo aqui? Que negócio que vai vir comprar casa? O que tu está fazendo, homem? E nós dentro de uma grande obra, pastoreando, construindo um templo maior do que esse. Ela fazendo um grande trabalho com os adolescentes. Nós empenhados na obra. O que eu achei tão interessante, que quando eu abri o portão, o homem disse assim: eu vim comprar a tua casa. É alto. Resumindo a história, compraram a casa. Não vou entrar nos demais detalhes, porque eu gosto de ir para os detalhes algumas vezes, que é bom. Compraram a casa. Depois eu fui entender, mas antes Deus nos trouxe para cá, para ver essa casa onde a gente mora até hoje. Isso é outra história também linda. Aí que eu fui entender a visão do personagem que desceu a escada, entregou a pasta, era o documento nas minhas mãos. O que vai deter você, o que pode impedir os milagres de Deus na tua vida? Nada, se você ama Cristo em primeiro lugar, se você tem este amor convicto, este amor verdadeiro, este amor poderoso de Deus na tua vida. É o que Pedro precisava, era o que Pedro precisava. Sabe, querido, a gente, assim como dirige a igreja, já tem um pouquinho de experiência. A gente vê muitas pessoas que vêm na igreja, mas não tem amor por Deus. Eu sei, é comprometedor o que eu estou falando, mas não tem amor, irmãos. Não tem gratidão, irmãos. Às vezes eu já disse, algumas vezes eu disse para a esposa, vamos até ali. Eu disse, não vou. Não vou, porque essa pessoa é ingrata para com Deus. Até quando nós vamos carregar no colo ingratidão, falta de amor para com Deus? Ame a Cristo acima de todas as coisas. Não só no momento, não demonstra esse amor só quando você está no tempo de dificuldade. Não, esse amor, ele é constante. Esse amor, ele é contínuo. Ele é contínuo, independente do que você já tem ou ainda quer conquistar. Independente disso, ame a Ele.
Ele está em busca desses que o amam em espírito e verdade. Ame esse Cristo, ame este Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Ame este Jesus que não nega quando você pede, que você pede para Ele. Ele quer ver filhos amorosos. Cristo quer ver filhos amorosos, filhos amorosos, filhos amados, filhos que amam, filhos que não abandonam o seu pai espiritual, filhos que realmente têm amor por este Deus tão lindo e tão maravilhoso. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a ficar sob teus pés, para nós orarmos nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ele te ama, Jesus te ama, anda neste amor, anda neste amor. Diga para Ele todo o tempo: Jesus, eu te amo. No teu trabalho, você possa contemplar a presença dEle, sentir e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. É por isso que a Bíblia diz: em tudo dê graça, em tudo agradeça, em tudo agradeça. Deu certo, obrigado, Jesus, eu te amo. Não deu certo, Jesus, eu te amo, eu te agradeço. Se não deu certo, é porque Ele te deu um grande livramento. Se deu certo, é porque chegou o tempo daquela bênção. Saia daqui consciente. Não ame a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Oh, aleluia. Não ame a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Então, falando de coisas materiais, ame a Deus por aquilo que Ele é. Ele é salvação, Ele é libertação, Ele é poder, Ele é milagre, Ele é morada eterna, Ele é refúgio eterno, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso baluarte, Ele é o leão da tribo de Judá. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Oh, aleluia. Oh, feche os teus olhinhos nesta noite. Oh, diga: Jesus, diga: Jesus, eu quero mais e mais mergulhar neste oceano de amor, porque o teu amor é infinito, o teu amor é mais profundo do que os mares, do que os oceanos. Ele te ama, eu me constranja, Ele te ama com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, todo
todos os irmãos. Aleluia. O amor dele te cura. O amor de Cristo te sara. O amor de Cristo te ergue. Não diga mais. O amor de Cristo fortalecerá cada dia a tua vida. É o amor de Deus. Oh, aleluia. E menos de mim. E menos de mim. E mais de ti, ó Deus. E menos de mim. E menos de mim. Diga mais uma vez para ele. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim, Senhor, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e infinita humildade, que Ele cresça, eu digo, e que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Oh, aleluia. Oh, permaneça de pé. Permaneça de pé, igreja. Eu quero chamar. Esse é o nosso ministério de abençoar famílias. De abençoar famílias. E quando aquele casal ali entrou, o Senhor disse: abençoa eles. Eu quero chamar esse casal aí, você, minha filha, vocês dois. Venha aqui, traga o pequenino, aleluia. Quantas e quantas famílias Deus tem abençoado neste lugar. Quantos e quantos casais Deus tem abençoado, e o Senhor manda que nós venha abençoar este casal. E hoje o Senhor está quebrando uma barreira na vida do varão. Aleluia, na tua vida, obreiro, Deus está quebrando hoje uma barreira. Em nome de Jesus, aleluia. Eu abençoo, como eu tenho sempre abençoado, junto com a minha esposa, o casal, o casamento, a família. Senhor, aqui está, ó Pai, esta família. Senhor Jesus, Tu sabes, Senhor, aleluia, que o nosso propósito, qual o Senhor botou no coração é este: de edificar famílias, de abençoar famílias. Eu via o Senhor mostrava uma barreira.
oh, que queria deter a união, Senhor, que estava impedindo o fortalecimento deste casal, Pai. Oh, Jesus, Senhor, via, Pai, algo, Senhor, escuro, para que eles espiritualmente não segurassem na mão um do outro. Isso falava de continuidade, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus, Pai. Sara os corações, Senhor. Tira a dúvida, Pai. Tira a incerteza, Senhor. Que esta união, este casal, Senhor, oh Deus amado, Senhor Deus, seja abençoado, meu Pai. Não foi à toa que o Senhor trouxe aqui, não foi vento qualquer, foi o vento do Espírito que assoprou sobre este casal. Nós o abençoamos, Jesus querido. Esta barreira foi quebrada, Senhor. Esta barreira foi quebrada, Senhor. Eu vejo agora e posso crer que este varão vai olhar, Senhor, com um olhar determinante para esta varoa, com um olhar edificante, Senhor, com um olhar de construir, Senhor, uma bela e bonita família, Deus amado. Da mesma forma, seja assim com a varoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós o abençoamos, Senhor amado, e fazer a tua obra, Pai, fazer a tua obra, Jesus querido, construir os seus projetos financeiros, meu Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos para a glória do teu nome. Estão abençoados, filhos. Amém, obreiro? Como é teu nome? Lucas. Está abençoado, Lucas. Deus tirou a barreira, filho. Vá com fé. Deus tirou a dúvida. Não tenha dúvida. Vá com fé. Estão abençoados em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Tome teu assento, queridos. Vamos estar encerrando. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu só quero chamar mais uma pessoa. A gente não é de estar fazendo muito isso, mas quando Deus manda, a nossa irmã que está de vermelho, venha cá, irmã. Só quero mesmo aqui, na beira deste altar, orar pela tua saúde. Em nome de Jesus. Orar pela tua saúde. Talvez a pessoa diga, mas pastor, estou bem de saúde. Mas às vezes, se Deus manda, é porque já está prevendo com algum problema, irmãos. Algum problema de saúde. Algum problema. Em nome de Jesus. Tinha uma irmã que ela tinha um cisto. Nunca conseguia engravidar. Anos e anos. Hoje ela está grávida. Ela vai contar o testemunho dela. E eu disse, Senhor, me permita-me carregar no meu colo essa criança que vou apresentar quando ela nascer. Então quero aqui orar pela vida nossa amada. Como é seu nome, irmã? Deise. A irmã Deise, a sua filhinha aqui. Senhor, aqui está a Deise. Tu pede que eu ore pela tua serva, Pai. Senhor, abençoa todo o seu corpo físico. Purifica o sangue, Senhor. As veias que vai para o coração, Pai. Deus, este infarto está repreendido em nome de Jesus. Ó Deus eterno, repreendemos. Seja, Pai, abençoada toda a veia que vai para o coração, Deus, em teu nome, Deus amado. Abençoa a saúde da tua filha, Senhor, toda a estrutura emocional, psicológica, e assim oro, e ponho minhas mãos para abençoar a saúde da tua serva, vida longa, na tua presença, te amando, te servindo, cuidando da sua casa, da sua família, Senhor, e em tudo, dando graça ao Senhor. Em nome de Jesus, crê, filha, crê somente em nome de Jesus. Amém, amém. Está abençoada. Senhor seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, para nós encerrarmos, já deu 8 horas. Graças a Deus.
A gente hoje sentiu falta de muitos irmãos. Essa chuva que Deus manda é chuva de bênção, é chuva de bênção, graças a Deus. Então nós vamos aqui contribuir, sentadinho com você está, deixa eu orar por você, para você ofertar, dizimar. Esta obra está precisando para nós repor o que o inimigo levou na noite de quinta para sexta. Mas Deus é maravilhoso, Deus é fiel para todos sempre, em nome de Jesus. Eu estou descansado, confesso para vocês, a gente tem um pouco de preocupação, mas estou descansado no Senhor. Hoje Deus usou um casal para orar por todos nós que estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical, e aquilo, olha como Deus prova que Ele nos ama, né, irmãos? Aleluia. Papai do céu te ama muito, te ama muito, te ama muito, te ama muito. Glória a Jesus. Senhor, Paizinho querido, abençoa todos meus amados irmãos na vida financeira deles, Pai. Dá uma graça de perseverança, dá uma graça de fé, Senhor, uma graça de saúde, de bons projetos, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Nós oramos o trabalho, o comércio, a empresa. Esta pessoa, se estiver desempregada, não dá um trabalho, dá um emprego, para que a pessoa não seja escrava desse trabalho, mas, Senhor, seja um funcionário que tenha tempo para a família e tempo para te servir e fazer a tua obra, que a obra é carente, Senhor, é carente. Por isso tu disseste aos teus discípulos: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhador para a sua seara. Assim os teus filhos tenham tempo para fazer a tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu colocar será. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu tocar, onde voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde colocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.
Graças a Deus. Então, nós vamos estar encerrando, amados irmãos. Quarta-feira temos culto, quarta da vitória, glória a Deus. E sexta-feira temos com propósito de oração. Eu gostaria que você venha orar conosco. Sexta-feira a gente não teve oração devido ao susto todo aqui, mas amém por isso. Mas sexta-feira vem, e domingo às 8 da manhã, aquela escola bíblica abençoada em nome de Jesus. Fique sobre teus pezinhos, vamos agradecer, somente agradecer o Papai do céu, por tudo quanto Deus tem nos abençoado. Em nome de Jesus, já desejamos uma semana abençoada, uma semana de jornada feliz, uma semana de glória em tudo. Esforça-te para dar glória em tudo. Não é fácil. Papai do céu está contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor. Muito obrigado, papai. Oh, Paizinho amado, chegamos até aqui, nesta casa de oração, para te adorar, oferecer um culto a ti, cultuarmos a ti, Senhor, entregarmos um culto, um sacrifício ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Leva-nos em paz e segurança, nos dá uma semana de jornada feliz. Nossos irmãos que não puderam chegar até aqui, as famílias, Deus assim também abençoa, guarda livre de todo mal. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Obrigado.